Transformações do processo do cultivo do feijão no Brasil entre os anos de 1560 e 2023. Fases do cultivo do feijão. Para o trabalho nós dividimos em 3 fases, sendo elas a fase 1, plantio e colheita manual e pousio, fase 2, plantio mecanizado e colheita manual e fase 3, plantio direto e colheita mecanizada. Na fase 1 se iniciou o cultivo da cultura com um plantio e colheita totalmente manuais, em que se tinha o pousio como forma de manejo. O agricultor deixava o solo recuperar seus nutrientes de forma natural e depois colocava fogo para a limpeza da área a ser plantada. A necessidade de trabalho vivo na época era enorme, já que o manejo como todo era baseado na mão de obra. Então, eu me recordo do plantio de feijão desde mais ou menos do ano 70. Ali era cultivado o feijão na coivara ou na roçada. Roçava-se o mato ou a roçada da capoeira e plantava ali, mas era bem diferente do que hoje. O plantio era bem mais longe, uma cova da outra, bem mais ralo, e o feijão era só cultivado feijão preto, de uma variedade que ele dava bastante cipó, ele trepava pelas varas, assim, e bastante produtivo. Eu lembro bem que se plantava 1 quilo de feijão e colhia-se 1 saco. Era assim, e não tinha erro, era um plantio bem confiável. E não fazia o tratamento, porque daí com aquelas queimadas, tudo que havia de doença na terra não transmitia para a cultura. Não tinha tratamento, não tinha, adoeceu o meu feijão. Eu plantava, limpava e colhia. Na época da colheita, sim. Daí se não era agricultura familiar, todas as famílias tinham inúmeros filhos, era grande. E colhia, o pessoal da família mesmo colhia, arrancado na mão. E amontoava lá num determinado lugar onde que era mais fácil para depois recolher. E nessa época do ano 70 ainda havia pouquíssimas trilhadeiras, se colhia e se batia no popular manguá. Pegava uma vara lá e batia, um cansava, 2 batia e assim ia trocando. Ele limpava, peneirava na peneira, saía uma semente, um feijão lindo, lindíssimo, com nenhum agrotóxico. Fase 2. O manejo foi alterado com o começo do plantio mecanizado. Houve o aumento do uso da trilhadeira, início da utilização da adubação química e o preparo do solo mecanizado ao invés do pousio. A colheita continuou sendo feita à mão. Depois foi mudando lá pelos anos 72, 75, continuava se arrancando na mão, só que daí os plantios já começou um pouquinho, já um plantio mecanizado, mas arrancava-se na mão e tinha daí já a tradicional trilhadeira. Puxava lá com boi, com motor a gasolina e trilhava daquela maneira. Já era um pouquinho diferente do que antes dos anos 70 e nos anos 60. Aí pelos anos 80 apareceu daí o tal de batedor, que era de tração de trator. Aí rendia muito mais, o batedor já rendia a colheita. Fazia os montes menores, não precisava amontoar tanto, e começaram a aparecer outras variedades também de feijão, como assim lá pelos anos 77, por ali, foi o primeiro ano que apareceu o feijão carioquinha. Era uma novidade, para quem conhecia somente feijão preto, ver o feijão carioquinha ficava até meio estranhando. Fase 3. Aconteceu uma grande revolução tecnológica, com o começo dos usos das colheitadeiras e tratores em grande escala. Outras grandes mudanças foram o começo do uso do plantio direto e sementes modificadas, além da utilização de defensivos agrícolas. A produção aumentou em relação a outras fases, enquanto a necessidade da mão de obra diminuiu drasticamente. E a evolução foi aumentando, surgindo novas variedades, o Iapar 14,
o Iapar 81, e começaram também a aparecer doença. Começou o plantio direto, ajuda de um lado, mas também as doenças permanecem no solo. Daí que começou a aparecer certos tipos de doença, que tem algumas que permanecem até hoje. Mas foi uma evolução grande. Hoje se planta feijão, se colhe com uma colheitadeira, uma ceifa, aí como popularmente se fala. Mudou muito. Se fosse hoje plantar para arrancar no braço e bater no mangual, na trilhadeira ou no batedor, o povo brasileiro ia sentir fome, porque não existe mais mão de obra para isso. Que o feijão, né, ele foi cultivado inicialmente mais voltado à subsistência, e com o desenvolvimento da agricultura ele também se desenvolveu para ser utilizado em grandes áreas, né? Se investiu bastante, principalmente em instituições públicas, né, como a Embrapa, o antigo Iapar, hoje IDR aqui no Paraná, para se ter um melhoramento genético da cultura do feijão para que ele fosse adaptado a grandes áreas de cultivo. Importante, foi bastante explorada pelo melhoramento genético, que é a altura da inserção da primeira vagem. Isso foi um marco muito importante que possibilitou o feijão a sua utilização da colheita mecanizada, porque a primeira vagem ela ficava muito próxima ao solo, né, e para o cultivo manual, que era utilizado basicamente anteriormente pelos agricultores, não causava grande interferência, tinha um pouco de perda, mas não era tão significativo. Ao se aumentar a altura da inserção da primeira vagem, possibilitou a colheita com colhedoras mecanizadas, que facilitou também a ampliação de áreas de cultivo da cultura do feijão, que hoje, né, ele acaba sendo cultivado em todas as escalas da agricultura, desde a agricultura de subsistência, do cultivo praticamente todo, plantio manual, colheita manual, processamento manual, até e conservação também, né, em estruturas bastante rústicas e caseiras, como até em garrafas PET, até grandes cultivos tecnificados, com utilização de semeadoras, com controle de precisão, né, com alta carga de insumos, alto uso de defensivos, colheita mecanizada,